Então, o que a gente vai conversar hoje em relação aos lipídios? A gente vai falar um pouquinho sobre características gerais desses lipídios, aspectos em relação à classificação deles também, propriedades que eles apresentam. Só desligar minha câmera aqui para não travar a apresentação. Falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de lipídios, né? Então, triacilgliceróis, glicerofosfolipídios, esfingolipídios, esteróis, eicosanoides, né? Entender um pouquinho qual que é a diferença entre eles, características, propriedades. Então, uma aula bem legal. E como esse assunto é um assunto bem importante para a bioquímica, sempre tem um capítulo ou mais falando sobre esse assunto nos livros, né? Então, tem várias referências que a gente tem indicado para vocês já. Além dessas, existem outras também muito boas na biblioteca, inclusive com disponibilidade online para vocês estudarem os assuntos, tá? Então, os lipídios, eles compreendem o último grupo de biomoléculas, né, que a gente vai conversar nesse semestre, já que falamos, né, em aulas anteriores sobre os outros tipos também. Então, tivemos aulas sobre proteínas, sobre ácidos nucleicos, sobre os glicídios, e hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os lipídios, né. No slide 4, a gente tem uma indicação da importante função dos lipídios para a composição de membranas celulares, né, presentes, então, em todos os nossos tecidos, né, apresentando, então, células, né, com esses fosfolipídios, formando, né, a bicamada, intercalados por moléculas de colesterol, que também nós vamos falar um pouquinho sobre o colesterol hoje. Então, como é que a gente pode definir o que seria um lipídio, né? Existem várias definições. Essa que eu coloquei para vocês eu acho bem interessante, que ela nos dá uma ideia realmente das propriedades que eles vão apresentar diferenciadas em relação aos outros tipos de biomoléculas, né? Então, quando a gente estuda os lipídios, a gente vê que ele compreende um grupo de substâncias que é um grupo mais heterogêneo, né? Porque são moléculas muito variadas que compõem nesse tipo de biomolécula, né? A gente vê todos os organismos apresentando lipídios, desde bactérias as mais simples, né? Inclusive até não células, no caso os vírus também, né? Boa parte deles que tem envelope com fosfolipídios, né? Então tem envelope lipídico também, né? Assim como acontece com o coronavírus. E as células todas têm lipídios, né, por causa da composição de membrana, né, mas a gente tem, lógico, outros tipos de lipídios de acordo com a complexidade do organismo. Nós, então, temos vários outros tipos bem importantes também de gorduras, né. E a característica comum que mantém essas moléculas todas no mesmo grupo é a característica delas serem insolúveis ou muito pouco solúveis em água e facilmente solubilizadas, então, em solventes orgânicos, né, como álcoois, né, e outros solventes. Então, diferente de outras biomoléculas, os lipídios, eles não têm unidade monomérica, né, como acontece, por exemplo, os ácidos nucleicos, que são formados por nucleotídeos, como os monossacarídeos, né, que formam os polissacarídeos, como os aminoácidos que compõem as proteínas. No caso dos lipídios, não, né, toda a composição deles é bem diferenciada. E também não tem grupo funcional característico, porque as moléculas são bem diferentes entre si, né, no próprio grupo. Então, a gente não tem como definir, como acontece para os glicídios, né, que são polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, ou no caso das proteínas compostas de aminoácidos, né. Então, não existe essa característica em relação ao grupo funcional químico, né. Então, o que vai definir a molécula como um lipídio vai ser basicamente se ela é pouco solúvel ou insolúvel em água, ok? Então, além do slide 6, eu coloquei um esqueminha mostrando funções importantes dos lipídios. A gente já até relembrou algumas coisas antes, então a gente vai estar, talvez, complementando o que ficou faltando, tá? Então, ele tem uma importante função de propiciar reserva energética, né, isso especificamente na nossa massa adiposa, em tecido adiposo, compreendendo gotículas de gordura presentes, então, nos nossos adipócitos. Além disso, também a gente tem lipídios que podem dar origem aos sais biliares, que nós encontramos, então, na composição da bile, né, que é importantíssima para auxiliar na emulsificação das gorduras que a gente encontra na nossa alimentação, e assim também facilitar os processos de digestão, né?
A gente vai conversar um pouquinho até mais sobre isso depois no próximo semestre, a gente vai iniciar já com o sistema digestório, e nós temos uma aula específica sobre bioquímica da digestão, uma aula bem legal, e a gente complementa algumas coisas em relação a esse aspecto da formação dos sais biliares. Tá? Outro aspecto importante também na termogênese, o nosso organismo em si, a gente não considera, né, como um aspecto tão importante assim, embora a gente mantenha, lógico, a nossa temperatura, né, 37 graus, enfim, tudo mais, mas não tão crítico como acontece para os organismos que hibernam, né, que daí realmente esse processo ele é bem mais intenso. Também é importante a participação do isolante térmico, lógico que a gente não tem esse papel também no nosso organismo tão relevante, né? Para o nosso organismo, até é mais importante manter uma gordura visceral para a gente manter posição, né, de órgãos na cavidade abdominal. Não tanto assim como, né, uma reserva, né, para isolar termicamente o nosso organismo do ambiente externo. Por isso que a gente, quem vive, né, populações que vivem nos polos, né, enfim, no Polo Norte, enfim, eles sempre usam vestimentas para poder se proteger do frio, né? Eles não têm como se proteger só com uma massa de posa extra, né? Então a gente tem que contar com outros artifícios também. Opa, estou voltando aqui. Também é importante participação na formação de um grupo específico de hormônios, né, que são os hormônios esteroidais, e também mecanismos de comunicação celular. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso nas próximas semanas com vocês, uma aula só sobre esse assunto em relação à comunicação celular, e já dar algumas ideias, né, de moléculas que participam desses mecanismos de sinalização, enfim, que permitem as células trocarem sinais e se comunicarem, né, através da formação de moléculas a partir, muitas vezes, de lipídios. Opa, estou voltando, mas que coisa. E, por último, eu coloquei lá a composição de membranas, que geralmente a gente lembra logo de cara, né, junto com a reserva energética, então, um aspecto importante da participação dos fosfolipídios. Então, fechamos, né? No slide 7, então, só algumas figurinhas, né, complementando aquela questão em relação às funções dos lipídios, né? Então, a gente já tinha comentado sobre isso no slide anterior. E a gente vai falar, então, um pouquinho mais sobre os diferentes tipos, né? Para a gente entender um pouquinho as diferenças entre eles, como é que eles são formados e os seus papéis também no nosso organismo, né? Então, a figurinha do slide 8, ela mostra um esqueminha, né, de como é que seria a estrutura desses lipídios, né? Então, lá na figurinha da esquerda, a gente tem um esquema mostrando como é que seria a construção de um triglicerídeo, ou triacilglicerol, né? Então, a formação, né, de uma molécula com glicerol associado a 3 ácidos graxos, né? O grupo dos fosfolipídios que engloba duas moléculas diferentes, que são os glicerofosfolipídios, onde a molécula base também é o glicerol, né, associada com ácidos graxos, fosfato e grupos hidrofílicos, e os esfingolipídios, com composição de esfingosina, ácidos graxos, fosfato e também outros grupos hidrofílicos. E a gente tem também ainda os glicolipídios, a gente vai falar brevemente sobre eles também hoje, né? E além desses que estão esquematizados aqui no slide, a gente tem os esteroides derivados do colesterol e também os eicosanoides, que são derivados, né, de outros lipídios que dão origem, então, a moléculas derivadas de ácidos graxos. Então, uma coisa que a gente vê se repetindo na estrutura de vários tipos de lipídios é a associação, né, com o ácido graxo. O ácido graxo é um componente importante, seja de um triglicerídeo, de um glicerofosfolipídio, ou mesmo de uma esfingosina, de uma esfingomielina, desculpe, né, e do caso da composição também de glicolipídios, tá? Então, como ele é um componente importante de boa parte dos lipídios, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os ácidos graxos antes, tá? Então, o que seria um ácido graxo, né? Graxo faz referência a alguma coisa que é gorda, né? Ou que é insolúvel, pouco solúvel em água, né? Eles realmente são ácidos orgânicos, né? Assim como acetil, o acetato, no caso acetil, seria um ácido orgânico, né? E outras moléculas, né? Então, ácido propiônico, ácido acético, acetato, propionato, butirato, né?
E os ácidos graxos, qual que é o diferencial deles? Que eles têm cadeias mais extensas, que podem girar desde 4 até 36 carbonos, né? Geralmente um ácido graxo tem cadeias carbonadas mais extensas, a partir de 8, né? Eles já ficam com solubilidade mais baixa em água, e assim eles então se apresentam como ácidos gordos, né? Então é um ácido carboxílico, com vários carbonos associados, né, em ligações que podem ser ligações simples ou ligações duplas, né, que a gente pode encontrar também. Então, eu posso encontrar ácidos graxos saturados ou insaturados, né? E a gente vai contar carbonos desse ácido graxo, sempre considerando o carbono da carboxila como o carbono 1, né? Então, ele vai ser o 1, o seguinte o 2, o 3 e assim por diante, né? A gente pode contar carbonos também usando as letras gregas, né? Alfa, beta, gama e assim por diante. Nesse caso, quando eu uso as letras gregas, a gente vai pular o carbono da carboxila e começar a contar a partir do carbono 2 aqui. Ele vai ser o alfa, o 3 o beta, o 4 o gama e assim por diante, né? E a gente considera o último carbono, então, como carbono ômega. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Quando eu considero a estrutura do ácido graxo em si, eu posso observar que essa parte dos carbonos é uma parte que a gente tem hidrogênios associados, mas que é uma parte que não interage muito facilmente com a água. Então, ela geralmente se apresenta com característica apolar ou hidrofóbica, né? Já a carboxila, não, ela pode fazer pontos de hidrogênio com a água, e dessa maneira, então, seria a porção mais hidrofílica ou polar do ácido graxo. Então, essa estrutura do ácido graxo é uma estrutura sempre linear, a gente não tem algumas exceções, né? A maioria dos ácidos graxos são ácidos graxos que são cadeias lineares, eu tenho algumas exceções que podem ter algumas ramificações ali, mas são bem raros, né? E a gente pode ter, só voltando ao slide anterior, números pares ou números ímpares também. A maior parte, número par, mas eu posso ter alguns números ímpares de carbono também, tá? Bem, em relação às ligações entre os carbonos, a gente pode classificar os ácidos graxos, então, em dois tipos, né? Os saturados, somente com ligações simples, e os insaturados com ligações duplas, que podem ser só uma, entre né, uma dupla de carbonos ali, ou mais, né, várias duplas ligações que podem estar em sequência ou intercaladas entre simples ligações. Então, eu posso ter um ácido graxo que é monoinsaturado, ou os chamados poliinsaturados. E a gente pode identificar, então, essas características, né, de insaturação com essa maneira que a gente vê no slide 10 ali, indicando o número de carbonos do ácido graxo, o número de duplas ligações que ele tem e a posição das duplas ligações. A gente pode indicar, então, com esse delta aqui, né, que parece um triângulo, indicando, então, essas duplas ligações, quais seriam as posições delas na cadeia carbonada. E aqui os próximos slides mostram um pouquinho essa questão, né? Então, como a gente numera os carbonos, aqui numeração com números arábicos, né? No caso, carbono 1, 2, 3, assim por diante, e aqui em cima com as letras gregas, né? Alfa, beta, e o último carbono seria o carbono ômega, né? Porção polar aqui hidrofílica, carboxila, e toda a cadeia restante mais hidrofóbica. E aqui a numeração, então, com as letras gregas envolvendo né, a letra grega ômega. Então, o último carbono é o carbono ômega, né? Mas a gente pode usar só o ômega para contar os carbonos também. Eu posso chamar esse último carbono de ômega 1, o penúltimo ômega 2, o antepenúltimo ômega 3 e assim por diante. Eu vou contando os carbonos como se fosse de trás para frente, né? Esse carbono que a gente vê aqui, né, entre o carbono aqui seria, deixa eu só contar aqui. 9, né? Aqui seria o carbono 9, aqui o 10, no caso o ômega 9, mas seria a oposição do carbono 10, né? Então, entre esses dois carbonos, o 9 e o 10, a gente tem informação de uma ligação dupla. Eu posso indicar essa ligação dupla contando os carbonos de trás para frente. Então, esse carbono aqui seria o carbono ômega 9, né? E no caso, se eu fosse usar os números arábicos, seria o carbono 10, tá? Bem, então como é que eu faço a notação, então, dessa composição dos ácidos graxos? A gente vê isso em alguns artigos científicos, só para vocês conhecerem como é que a gente pode indicar, né? Então, a gente vai indicar o número de carbonos do ácido graxo
e a quantidade de insaturações. Aqui seria um ácido graxo de 18 carbonos com nenhuma insaturação, sem duplas ligações. E eu posso ter ácidos graxos com duplas ligações, né? Então, no caso, com uma dupla ligação em posição 9, eu posso indicar essa dupla ligação de várias maneiras, né? Usando aquela representação com o delta, entre parênteses, e a posição do carbono, ou só indicando a posição do carbono entre parênteses, ou com um tracinho, né, e o delta e o 9, que seria o carbono, ou ponto e vírgula, tudo isso vai indicar qual a posição da dupla ligação. Se tiver mais duplas, vai ter indicação de todas as posições das duplas ligações. Joia. Outra coisa interessante em relação aos ácidos graxos é que os saturados, eles vão apresentar uma distribuição de carbonos, então, bem linear, assim. Toda vez que a gente tem alguma insaturação na cadeia, a gente vê que a cadeia do ácido graxo tem a tendência de fazer essa quebra, né, essa voltinha. Quanto mais duplas ligações, mais dobrinhas ele vai apresentando aqui, né? E, geralmente, os ácidos graxos insaturados, que são naturais, eles vão ter essa distribuição em cis, depois a gente vai falar um pouquinho, né, dessa distribuição em cis ou em trans, né, mas geralmente os naturais em cis, e daí ele vai dobrando, né, essa cadeia carbonada sempre para o mesmo lado. Aqui eu tenho vários exemplos no slide 15 de ácidos graxos, né, indicando já a quantidade de carbono, se tem saturações ou não. Então, a gente vê aqui 3 que são bem importantes, que a gente encontra no nosso organismo, que é o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, o esteárico, que tem 18, e o araquídico, que tem 20. Né? Todos são ácidos graxos saturados. Né? E do lado direito, a gente vê vários insaturados, né? O erústico, com uma cadeia bem alongada de 22 carbonos, com uma dupla ligação em carbono 13, né? O ácido oleico, que é o ácido que a gente encontra em maior quantidade, por exemplo, no óleo de oliva, né? Ele tem 18 carbonos e uma dupla ligação só em carbono 9. E aqui embaixo a gente vê aqui em cima os monoinsaturados, né? E aqui embaixo os poliinsaturados. Veja que quanto mais duplas ligações ele tem, mais volta a cadeia carbonada vai fazer, né? Então, o ácido araquidônico, que é esse que está aqui embaixo, né, tem 20 carbonos, e ele vai ter 4 duplas ligações, nas posições 5, 8, 11 e 14. Né? Aqui a gente tem o ácido linoleico, que é esse que a gente vê aqui, com 2 duplas ligações, então em posição 9 e posição 12, e aqui o ácido linolênico, que é o conhecido ômega 3, que a gente encontra ele na maior parte das fontes vegetais de ômega 3. Ele tem mais uma dupla ligação daí em carbono 15, aqui, que seria a posição ômega 3 desse ácido graxo. Então, quanto mais duplas, mais a cadeia fica dobrada, né? E isso influencia várias coisas em relação ao ácido graxo, né? Ele fazendo parte, por exemplo, da composição de triglicerídeos, se ele é insaturado ou ele é saturado, só a apresentação dele já vai interferir, por exemplo, em ponto de fusão daquela gordura, né? Isso basicamente pela propriedade da cadeia carbonada, se ela fica mais estendida ou se ela fica assim mais dobrada. Deixa eu só sair que eu acho que alguém quer entrar aqui na sala. Não? Tudo bem? Só escutei o sinalzinho. Então, vamos lá. No slide 16, a gente tem uma tabelinha bem bacana, então, mostrando vários exemplos de gorduras, né? A gente tem vários óleos vegetais aqui na tabela, né? Óleo de coco, de oliva, de canola, de girassol, e tem também gordura animal, a banho, né? Então, a comparação desses alimentos em relação à proporção que eles apresentam de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, né? Então, a gente muitas vezes associa, né, os óleos vegetais como gorduras que são mais ricas em ácidos graxos insaturados, tanto mono quanto poliinsaturados. Mas vejam que o óleo de coco tem mais proporção de ácidos graxos saturados. Não sei se alguém chega a utilizar óleo de coco, né, para preparar algum alimento em casa, ou quem prepara, né, para vocês, enfim, utiliza. Mas se vocês forem perceber agora no inverno, a gente vê geralmente óleo de coco, ele é mais durinho, né, ele é solidificado, justamente porque ele tem mais composição de ácidos graxos saturados, né, e a gente tem então mudança em relação ao ponto de fusão.
Quanto mais rico em saturações for esse ácido graxo, né, com composição, então, de proporção também de ácidos graxos, né, nesse óleo, no caso, se a proporção for maior de monoinsaturados ou poliinsaturados, a gente vai observar esses óleos líquidos, mesmo em temperaturas mais baixas, né, eles precisam de temperaturas mais baixas para poder solidificar. E a banha a gente vê aqui embaixo também, né, como um exemplo de gordura animal, então com uma proporção interessante de ácidos graxos saturados, mas apresenta também uma proporção de monoinsaturados e alguma coisa de poliinsaturados, tá? Então, em relação aos vegetais desta tabela aqui, a gente vê que o girassol, o óleo de girassol, seria aquele mais rico em ácidos graxos poliinsaturados, e o de canola de oliva, mais rico em ácidos graxos monoinsaturados. Joia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades, então, desses ácidos graxos, né? Então, como a gente estava conversando antes, os ácidos graxos são ácidos orgânicos, né? Os ácidos orgânicos de cadeias pequenas, eles são praticamente solúveis em água, né? Se a gente for pensar no ácido acético, enfim, o propionato, o butirato, enfim, que são ácidos, né? No caso, o ácido butírico, o ácido propiônico, que são ácidos graxos de até 4 carbonos, né? Então, geralmente, eles são bastante solúveis em água. A gente vê nesse gráficozinho dessa figura do slide 17, que ele mostra a extensão da cadeia do ácido graxo e a questão em relação à solubilidade do ácido graxo em água, né? E a gente vê que a partir de 4 carbonos, a solubilidade tende a diminuir bastante. Então, para aqueles que já têm 8 carbonos, 10 carbonos, eles são praticamente insolúveis já em água, né? Mesmo tendo aquela porção hidrofílica lá em cima. Mas a cadeia carbonada é bastante extensa e isso dificulta já solubilizar essa molécula em água, né? Então, os ácidos graxos, né, a gente considera graxos mesmo aqueles que têm composição de 8 carbonos para cima, né? Então, que eles são praticamente insolúveis em água. E quanto mais extensa a cadeia de carbonos, né, mais insolúvel o ácido graxo. Bem, outra coisa interessante quando a gente avalia os ácidos graxos é avaliar o ponto de fusão das gorduras das quais ele faz parte, tá? Então, foi trabalhar. Então, voltando aqui, o ponto de fusão dos ácidos graxos, né? Então, esse ponto de fusão compreende as gorduras onde eles vão estar presentes, formando, né, os triglicerídeos que a gente encontra lá, tá? Então, eu posso encontrar triglicerídeos mais ricos em ácidos graxos saturados, ou triglicerídeos mais ricos em ácidos graxos insaturados, né? Vejam que aqui a gente tem na figurinha do slide 18 uma demonstração de como é que essas cadeias de ácidos graxos, elas se organizam, né, na gordura, né? Então, a tendência, como o ácido graxo saturado tem uma cadeia mais linear, que eles fiquem mais empacotadinhos, né? E, como eles não têm duplas ligações, isso acaba elevando o ponto de fusão dessas gorduras, então. Para a gente fundir uma gordura saturada, precisa aquecer essa gordura para fazer a fusão dela, né? Diferente, por exemplo, de gorduras insaturadas, como a gente encontra nos óleos de canola, de girassol. Oi, pessoal. Tudo bem? E esses óleos, então, né, que a gente encontra líquidos à temperatura ambiente, eles são mais ricos nesses ácidos graxos aqui. Então, as moléculas de gordura, elas não ficam tão empacotadinhas, elas ficam mais afastadas, né? E isso, então, diminui o ponto de fusão, tá? Então, a gente tem uma relação da seguinte forma, né? Toda vez que a cadeia do ácido graxo ela é mais longa, né, e tem menos duplas ligações ou não tem duplas ligações, isso vai elevar o ponto de fusão, porque vai empacotar mais esses ácidos graxos, né? Toda vez que eu tenho uma diminuição na comprimento da cadeia do ácido graxo, né, e um aumento na quantidade de duplas ligações, eu vou diminuir o ponto de fusão. Isso é um aspecto bem interessante. E no slide 19, então, eu tenho um quadrinho mostrando vários ácidos graxos saturados e também insaturados, né? Os nomes deles, enfim, nome sistemático, né, químico, enfim, e a estrutura que eles apresentariam e o ponto de fusão, isso que é interessante, né? Então, só olhando os ácidos graxos saturados, comparando, por exemplo, o áurico, o mirístico, o palmítico, o esteárico e o araquídico, a diferença entre eles é a extensão da cadeia carbonada. Então, o araquídico seria aquele mais extenso.
E quando a gente vê o ponto de fusão, a gente vê que o ponto de fusão aumenta, né? Quando a gente compara gorduras mais ricas em ácido láurico com aquelas mais ricas, por exemplo, em ácido esteárico ou ácido aquídico, o ponto de fusão dessas gorduras vai ser maior. Maior porque a extensão da cadeia carbonada também é maior, né? Então, isso vai influenciar no ponto de fusão. E quando a gente compara os ácidos graxos insaturados ali embaixo, também a gente vê várias informações bem interessantes. Vamos comparar, por exemplo, o ácido palmítico, que a gente vê lá em cima, que é um ácido graxo saturado, e com o parente dele, que é o palmito oleico, aqui embaixo, que é insaturado. Ele tem só uma dupla ligação, né? Incisa aqui no carbono 9, né? A gente vê que o palmítico ele tem um ponto de fusão de 63 graus Celsius, né? E o palmito oleico já de 0 graus Celsius. Então vejam que isso influencia bastante. Cada dupla ligação que entra na cadeia, a gente tem impactos bem importantes em relação à mudança do ponto de fusão. No caso, quanto mais duplas, a gente vai ter diminuição desse ponto de fusão, tá? E o ácido oleico, né? O ácido oleico é parente do ácido esteárico. O esteárico seria o ácido graxo linear sem duplas, né? E o oleico, a mesma extensão de 18 carbonos, mas com uma dupla ligação aqui também em carbono 9. Tá? A gente vê que o ponto de fusão dele é de 13 graus Celsius, né? E é o que a gente encontra em maior quantidade presente no óleo de oliva, por exemplo, né? Se vocês forem perceber, agora vai chover, agora os próximos dias, e vai esfriar um pouquinho. Se vocês tiverem uma garrafinha de óleo de oliva em casa e quiserem deixar, né, fora de casa, até na geladeira, vocês podem fazer esse teste. Quando a gente coloca o óleo de oliva na geladeira, ele fica com uma consistência mais viscosa. Dependendo da temperatura que a gente consegue chegar no óleo, ele chega até a formar tipo uma natinha, assim, com o óleo meio solidificado em cima, tá? Isso indicando que passou do ponto de fusão dele, né? Baixou mais a temperatura. Temperaturas menores que 13 graus, 12, 10 graus vão facilitar o processo de solidificação das gorduras mais ricas em ácido oleico, por exemplo, né? E quando a gente compara o ácido oleico com os outros parentes dele aqui, né, o oleico, linoleico e o linolênico, eles têm a mesma extensão de carbonos, 18 carbonos. A diferença entre eles é a quantidade de duplas ligações, né? Então, o oleico tem uma, o linoleico tem duas, o linolênico tem 3 duplas ligações. Vejam que o ponto de fusão deles é bem diferente, né? E esses últimos aqui embaixo, que tem cadeia carbonada mais extensa, de 20 carbonos, que a gente poderia pensar que seriam ácidos graxos, né, sólidos à temperatura ambiente, por exemplo, eles não são, né, eles têm pontos de fusão extremamente baixos, da ordem de menos 50 graus Celsius, né, porque eles são riquíssimos em duplas ligações. O ácido araquidônico tem 4 duplas ligações, e o EPA aqui, né, o eicosa pentaenoico, tem 5 duplas ligações, né? Então, isso também facilita diminuir o ponto de fusão das gorduras ricas, né, nesses ácidos graxos. Tudo bem, pessoal, em relação a essa parte do assunto? Então, eu acho que eu não quero que vocês fiquem decorando, tá? O nome dos ácidos graxos, a quantidade de carbonos, quantas duplas ele tem. Isso aqui a gente, se precisar, consulta um dia. Mas eu acho que é importante lembrar dessa relação que tem da cadeia carbonada, né, da extensão dela, e da quantidade de duplas ligações com o ponto de fusão. Isso é um aspecto importante para lembrar, então, dessa questão em relação à propriedade dos ácidos graxos. Então, é o seguinte. Outra coisa bem importante da gente conversar em relação aos ácidos graxos é em relação à isomeria, né? A gente viu que várias moléculas que a gente estava conversando em outras aulas, né, outras biomoléculas, como os glicídios, os aminoácidos, eles apresentavam também isomeria, né, que era isomeria ótica, né? Então tinha aminoácidos, né, que eram do tipo L, do tipo D, assim como também monossacarídeos, né, no caso glicose do tipo D, do tipo L, né? Então, para ácidos graxos, o que a gente observa de isomeria? A isomeria de ácidos graxos é uma isomeria diferente, uma isomeria que não é ótica, é uma isomeria geométrica, digamos assim, né? Então, a gente pode ter a configuração deles de duas maneiras. Sempre para os ácidos graxos insaturados, tá? Porque os saturados não têm isomeria, só os insaturados. Então, os insaturados eu posso observá-los com isomeria em cis, como a gente vê, por exemplo, o ácido oleico aqui, ou isomeria em trans,
como para o ácido elaídico, né? Os dois têm a mesma quantidade de carbonos e a dupla ligação na mesma posição, né? Só que um tem essa configuração e o outro tem esta configuração, né? Então, o ácido elaídico é um ácido graxo trans, né? E a gente sabe que as gorduras naturais, elas geralmente têm configuração em cis, né, que é o que as células produzem também de insaturações, né, tanto no nosso organismo quanto em outros organismos, né. Então, a gente vê mais na natureza os ácidos graxos em configuração em configuração cis. Em configuração trans, eles são mais raros na natureza, mas a gente pode produzir ácidos graxos trans modificando gorduras, né, e dessa maneira, então, fazendo a transição de uma configuração cis para uma configuração em trans, tá? Então, falar um pouquinho mais sobre essa questão em relação aos ácidos graxos com configuração em trans, né? Que são aqueles que são encontrados, então, em maior quantidade nos alimentos ricos em gordura trans, né? No slide 21, a gente vê ali uma figurinha mostrando, né, alguns alimentos que são ricos em gordura trans, né? Então, gorduras vegetais hidrogenadas, né, frituras, biscoitos, né, batatinha frita, molhos prontos, né, são todos alimentos que geralmente são ricos em gorduras trans, tá? O que que é uma gordura trans? É um óleo vegetal que sofreu um processo de hidrogenação, só que esse processo de hidrogenação, o que que ele busca fazer com esse óleo vegetal, né? O óleo vegetal ele tem composição de triglicerídeos contendo esses ácidos graxos insaturados com composição com configuração em cis, né? Quando se faz a hidrogenação desses ácidos graxos, a gente quer converter um ácido como esse num ácido como esse, cadeia linear, né? Por que que a indústria faz isso, né? Para tornar a gordura vegetal, tornar, na verdade, o óleo vegetal uma gordura vegetal, né? Um lipídio sólido à temperatura ambiente, que é importante para o preparo de alimentos industrializados, enfim, tudo mais, né? Então, a hidrogenação seria esse processo que vai fazer com que aconteça o quê? Se acrescentem hidrogênios nesses carbonos aqui, então acontece um processo, né, de óxido-redução, e daí a gente tem uma redução desses carbonos, eles ganham, né, hidrogênios aqui, e a gente tem rompimento da dupla ligação. Fica uma ligação simples daí. Uhum. Só que esse processo de hidrogenação, ele acontece de modo parcial para os ácidos graxos insaturados. Então, nesse processo de hidrogenação, a gente tem formação também de ácidos graxos com configuração em trans, como a gente vê aqui do ladinho, né? Então, é conhecido já todo esse processo há bastante tempo, se utiliza essas gorduras na indústria alimentícia já há bastante tempo, né, e se sabe que existem esses ácidos graxos, então, que são formados na hidrogenação dos óleos, tá? E muitos estudos feitos já, muitos não digo assim, mas vários, né, estudos feitos em relação a eles, né, têm apontado a relação deles com alteração no perfil lipídico, né, das pessoas e elevação do risco de doença cardiovascular. Então, muitos trabalhos, muitos, não digo assim, elevadíssimos trabalhos, mas uma boa quantidade, uma quantidade interessante de trabalhos que ressaltam, então, essa questão, né? Então, alimentos consumidos ricos em gorduras trans, não precisa nem ser uma quantidade muito grande, mas se a gente consumir todos os dias esse alimento, né, isso vai elevar o nosso risco de doença cardiovascular, principalmente por facilitar a elevação de um tipo de partícula que carrega lipídios no nosso sangue, que é a partícula de LDL, né, elevando então a fração de LDL e colesterol. A gente depois vai falar um pouquinho sobre LDL, VLDL, também as partículas que transportam lipídios no sangue, e esse papel do LDL em relação ao risco desse cardiovascular está assim, bem estabelecido com muitos trabalhos já realizados, né? E as gorduras trans, então, que também seriam gorduras que poderiam facilitar essa elevação do colesterol LDL. Tá? Então, por isso que hoje a indústria, ela tenta, de alguma maneira, substituir essas gorduras, né, vegetais hidrogenadas por outros tipos de gorduras. Se vocês forem ver até nos rótulos de alimentos que a gente tem, muitas vezes, em casa, tem vários que já destacam lá, é sem gordura trans, né, livre de gordura trans, porque há um tempo atrás o pessoal começou a difundir mais essa informação, né, dos efeitos nocivos da dieta com gordura trans, né, para o nosso organismo, e as pessoas começaram a ficar atentas a isso nos rótulos de alimentos, né? As indústrias, então, começaram a tentar substituir essas gorduras.
E a gente vê vários alimentos que continham gordura trans até um tempo atrás e que hoje apresentam um outro tipo de gordura, que é a chamada gordura interesterificada, né? É uma gordura que tem um processo de produção diferente da gordura hidrogenada, né? Agora, a gente não conhece muito os efeitos desse tipo de gordura no nosso organismo, né? Então, alguns estudos que apontam que talvez seja lesivo também, né? Se aumentasse o risco de doença cardiovascular, outros estudos ainda não, né, que não defendem assim tão, não comprovam também assim tão diretamente o que aconteceria nessa essa relação e esse risco, né? Mas a gente espera que mais estudos sejam feitos para realmente esclarecer essa questão em relação às gorduras interesterificadas. Se vocês forem ler nos rótulos de alimentos, né, que a gente tem muitas vezes em casa, que tenha gordura vegetal, enfim, a própria margarina, muitas vezes que algumas pessoas têm em casa, as margarinas hoje, boa parte delas não tem mais gordura vegetal hidrogenada, elas são feitas com gordura vegetal interesterificada, né? E o fabricante coloca no rótulo lá, livre de gordura trans, né? Realmente não tem gordura trans ali, mas tem outro tipo de gordura que eu não sei se é tão lesiva, né, ou mais do que a gordura trans, então poucos estudos em relação a ela também, tá? Tudo bem, pessoal, em relação à gordura trans? Joia? Então vamos cuidar com o consumo de gordura trans, né? Ah, uma outra coisa importante também em relação à gordura trans, né? A gente pode consumir ela em alimentos industrializados, mas quando a gente prepara algum alimento em casa, né, mesmo usando, por exemplo, um óleo vegetal e aquece esse óleo vegetal a altas temperaturas, eu também vou formar gordura trans, né? Então, quando eu faço frituras de alimentos usando um óleo vegetal, eu também faço essa mudança, né, da configuração cis dos ácidos graxos para a configuração trans, né? Então, por isso que hoje tem uma discussão da possibilidade de fazer frituras, né, de alimentos fritos, usando outros tipos de gorduras que sejam mais ricas em ácidos graxos saturados, porque os saturados, eles não têm essa questão de formar gordura trans, né? Eles não têm dupla ligação, né? Então, por isso a questão da utilização da banha, né, para fritar alimentos, e também do maior consumo hoje em dia do óleo de coco, também é rico em ácidos graxos saturados, né? Então, seriam gorduras mais seguras para fazer frituras de alimentos, tá? Tudo bem? Tranquilo? Bem, mais umas coisinhas então em relação aos ácidos graxos, né? A gente viu que existem vários ácidos graxos que têm duplas ligações, né? E a gente encontra vários desses ácidos graxos em gorduras presentes em alimentos que a gente consome, né? Mas o nosso corpo também pode produzir, nosso corpo produz ácidos graxos também e pode produzir ácidos graxos insaturados. Mas não todos os tipos, né, possíveis que a gente encontra na alimentação. Então, a gente possui enzimas chamadas de dessaturases que conseguem inserir duplas ligações em ácidos graxos, da nossa própria síntese endógena, inclusive, né? Só que sempre entre carbono 1 e carbono 10, né? A gente não consegue colocar duplas ligações em carbonos mais distantes da carboxila, né? Então, eu tenho dessaturados que colocam duplas ligações em posição 4, 5, 6, 7, até o carbono 10, né? A partir do carbono 10, as enzimas não colocam mais duplas ligações, né? E esses ácidos graxos que eu encontro nos alimentos que têm duplas ligações depois de carbono 10, que seriam os ácidos graxos ômega 6, ômega 3, a gente considera eles como ácidos graxos, então, essenciais. Então, eu coloquei algumas informaçõezinhas em relação a eles, né? Quais seriam esses ácidos graxos, então? A gente considera eles, então, como ácidos graxos poliinsaturados, e que eu coloquei exemplos daqueles que a gente encontra geralmente em alimentos de origem vegetal, né? Então, em grãos, enfim, como o ácido linolênico e o ácido linoleico, né? O linoleico é o ômega 6, que ele teria, então, a dupla ligação, né? Das últimas, pensando na carboxila, né, para o final da cadeia do ácido graxo, aqui em posição ômega 6, né? Mas ele tem duas duplas ligações, em posição ômega 9 também, tá? E o linolênico teria, então, como ômega 3, ele tem dupla ligação em carbono 15, aqui ômega 3, depois em ômega 6 e ômega 9 também, então tem três duplas ligações, tá?
Além desses, a gente encontra também outros tipos de ácidos graxos poliinsaturados, principalmente em peixes de águas frias e profundas, né, como salmão, bacalhau, enfim, né, sardinha, que a gente encontra, então, esses ácidos graxos, que são o ácido docosa hexaenoico e o eicosa pentaenoico. A gente abrevia eles com essas siglazinhas aqui, né, e são aqueles que a gente encontra, então, naquelas cápsulas que a gente tem, muitas vezes, a venda em farmácias, né, como o pessoal usa como suplementos, que são as cápsulas de ômega 3, né, porque eles são ácidos graxos ômega 3, né. Então, eles têm extensões de cadeias que giram de 22 a 20 carbonos, né, e eles têm, então, várias duplas ligações. A última dupla ligação é na posição ômega 3 aqui, tanto para o eicosa pentenoico como o docosa hexaenoico também. E, enfim, eles são considerados também ácidos graxos essenciais, né, por causa da questão de terem duplas ligações depois da posição do carbono 10. Então, nos carbonos 12, 15, enfim, né, e outras posições mais à frente também, tá? Tudo bem?